Gente, eu estou aqui com o pastor Joel, estou com a Alaide, não é isso? Isso. Eles dois trabalham no Desafio Jovem, né? O pastor Joel é o líder do Desafio Jovem. Conheci ele quando eu era jovem, que era um desafio para mim. Eu era missionário aqui em Recife e trabalhava aqui nas ruas do Recife. E sempre que tinha alguém que queria passar por um processo de recuperação, pastor Joel, Desafio Jovem. E hoje eu estou aqui com ele. É um projeto que tem a minha idade, 43 anos. Eita. Olha lá, ou seja, um projeto que nasceu em 1982, possivelmente, né? Tem a minha idade. Pastor Joel, a gente está aqui, né, no centro de recuperação, onde as coisas acontecem. A gente não pode filmar muita coisa, porque tem gente em procedimento. Me fala um pouco, né, do que é o Desafio Jovem, mas vocês têm 3 projetos, não é isso, embaixo desse guarda-chuva. Traz para nós. O Desafio Jovem, ele nasceu nessa data mesmo, 1982, 83. Nasceu justamente vários pastores no Recife que cuidavam de dependente, né? O pastor Nicodemos lá em Olinda. Augusto Nicodemos. Augusto Nicodemos. E a gente ia ali na Cunha da Boa Vista, né? Ali Isso. O point era ali no Beco da Fome. Opa! Lembra? Eu estudei no ginásio pernambucano, na faculdade de engenharia, estudei ali. Meus estudos foram ali. Então pronto, ali onde tinha o point deles. E você sabe, lá na igreja sempre tinha culto 7 da manhã, meio-dia. Isso, lembro. Então eles iam muito lá, às vezes até tomava droga na dentro verdade do é uma banheiro. igreja pioneira, assim, nesse ramo da ação social, né? É. Não se ouvia falar de muitas igrejas aqui em Recife fazendo ação social, né? A primeira igreja batista é uma igreja pioneira nesse sentido. Aí eles chegavam na igreja e contavam a história dele, olha, e aí, vocês vão fazer o quê? Eu quero Jesus, mas vocês vão me levar para onde? Entendeu? Como é que vai resolver o problema? Meu problema, eu não tenho mais casa, eu não tenho família, eu não tenho ninguém. Eu quero Jesus, mas eu vivo na rua. Então, começou a... O senhor apresentava os parentes de Jesus. Então coisa boa. E a partir daí, então juntou, depois da morte de uma menina chamada Débora, que a gente estava tentando ajudar as igrejas, a família dentro da igreja, e infelizmente eles mataram, eles quartejaram ela, deram uma overdose, mataram, jogaram no rio, até saiu no Diário de Pernambuco. Isso. Satanás está solto no mundo das drogas, né? Meu Deus do céu. Isso mobilizou todos os pastores, né? Seminaristas naquela época. Augusto era seminarista presbiteriano, eu era dos batistas, entendeu? E a gente se juntava ali para pregar ali nas praças, porque tinha o João Campos. Isso já era um marco, né? Pronto. Juntar 2 denominações para evangelizar junto. Realmente, era a gente... Porque o pastor João Campos pregava na primeira igreja de manhã cedo. Isso. 7 da manhã, né? Então havia, assim, sempre o pastor Hélio, ele tinha uma visão interdenominacional. E a gente não tinha barreira, porque tinha o pastor Ebenezer Damil, que fazia aquela Semana da Bíblia. E a gente pregava nas praças. Um pegava numa praça, eu pegava no outra, e assim, o Schuller pegava no outro. E nenhuma praça ficava sem ser atendida, né? E você sabe, o contato com os dependentes era muito grande. Foi quando juntou o pastor Glendo Rover do Seminário Pentecostal. Isso. Entendeu? Nos uniu. Ali na encruzilhada. Da encruzilhada, pronto. Nos uniu na primeira igreja e foi feita a primeira assembleia. Certo? Então, Augusto Nicodemos fazia parte, foi o primeiro, aliás, foi o primeiro capelão, foi Eli Fernandes, depois Augusto. Então, teve um cara de gente, né? Eu fiquei como secretário executivo. Porque... Eli Fernandes é um pastor metodista, não? Não, batista, então, né? Que foi para a primeira da Liberdade. Isso. Ele foi da Imperial, né? Isso. E depois foi para a Liberdade. Então juntou o Eli Metodista. Isso, tem o Eli Metodista. O Metodista também tinha. Era Eli Batista, mas era Metodista. e assim juntou todo mundo. Eu tinha uma irmã chamada Nízia Peixoto, da Igreja Presbiteriana das Graças, cedeu uma granja dela aqui. Aí começou movimento de fato de ter um lugar. Para passar-se um tempo e cuidar dessas pessoas. Esse local era assim, a gente levava 10 meninos para lá, a primeira fase, depois mandava para Brasília. Isso. Que a gente não tinha ainda obreiro. A infraestrutura, isso, e a mão de obra. Eu e a Juliana fomos
depois da nossa lua de mel, fomos lá para Brasília. Isso. Aprender como a gente conviveu com o pastor Para Daltino. aprender Como trazer é que tecnologia para trabalha. aqui, né? Pronto, a gente aprendeu lá, a gente passou 15 dias lá no centro de recuperação e trouxemos 3 obreiros deles lá, e a gente começou Para transmitir esse para transmitir esse conhecimento. Pronto. E aí começou, foi muito trabalho, muita dificuldade, a gente mudou de muitas... Vamos caminhando para lá, enquanto a gente vai falando. Teve muitas situações, né? Isso. Passamos um período ali que a gente assumiu também a granja, onde tinha o orfanato, a gente assumiu as meninas do orfanato, e do outro lado eu tinha a turma. E assim teve uma série de peregrinação, você sabe as dificuldades. De movimento. 43 anos não são 43 dias, né? 10 dias, é verdade. Hoje eu vi que você tem 3 projetos em funcionamento. O Desafio Jovem, que é o carro-chefe, né? Desde muitos anos, que eu conheci ainda quando era muito jovem. Mas vocês estão em mais 2 bairros aqui do Recife. Nós temos o abrigo Jesus Menino, que, como eu falei com você, era de um empresário que administrava, e ele não tinha mais condições, ele teve recursos, mas ele não tinha as pessoas certas, as pessoas exploravam ele, e ele chegou a um ponto, até no almoço, ele chorando, ele disse: pastor, a igreja pode fazer melhor do que eu. Existe esse reconhecimento, né, das pessoas, né? Então, foi mais um desafio que eu levei para a igreja, as mães... Tem quantas pessoas sendo atendidas nesse projeto? Nesse aqui? Não, nesse que o senhor está falando. Lá geralmente é 17 crianças, a capacidade. Então, mas há uma rotatividade, né? Isso. Na medida que... 17 crianças, está em que bairro? Está no bairro de Areias. No Areias, ali, no Barro, é Barro, ali é mais adiante, isso? Na estação Barro ali. Barro, E tem um outro projeto? Que é nos Coelhos. Nos Coelhos, no ali bairro no centro dos Coelhos. do Recife. Isso. Atende quantas pessoas? Geralmente nós temos umas 100, 150, já teve mais de 200 crianças sendo atendidas. Hoje nós estamos nessa faixa, né? Nós estamos retomando o caso do Covid também. Isso, depois da pandemia, houve Mas tem 100 crianças, mas já né? tem mais 100, Os 3, eles tem um intercâmbio, né? Porque o desafio, Tem uma ele pega... sinergia muito grande. O desafio jovem já pega a pessoa quando ela está num estágio de rua, muitas vezes já ser tratado, né? Isso. O AGI, que é o dos Coelhos, ele trabalha mais na questão de prevenção. Para não ir para droga. Para não ir para droga, o adolescente então, e o jovem. Dentro dessa esteira, você tem um preventivo e você tem um reativo. Isso. Que vem para cá, mas tem também, vocês estão trabalhando para que isso não aconteça. E o abrigo Jesus Meninos, a gente diz que já é a consequência, porque muitas vezes o adolescente, o jovem é pai, é mãe, e tem a criança e a criança... Essa pessoa que não foi atendida... se torna pai, né? E tem uma criança. E essa criança fica lá até que esses pais se recuperem. São crianças abusadas, as crianças, elas vêm pela vara de abuso da infância, de pai, mãe. Entendi. Que vara manda da pra infância, cá, né? e conselho tutelar. No caso, essas crianças vão para o abrigo e lá elas ficam até que o juiz determine se elas voltam para a família de origem ou se elas vão para a adoção. Então vocês estão aqui, vocês estão em todas as pontas dessa vida humana, né? Que está ou em situação de rua querendo ser recuperado, ou de uma mãe que está sendo recuperada, mas vocês vão começar a influenciar a criança, né? Ou crianças que estão sendo atendidas. Isso aí. É muito bom. Então, no total, são quantas pessoas impactadas? No total. Eu acredito que passa das 100 pessoas impactadas. A comunidade dos Coelhos, nós pegamos as crianças com 4 anos de idade. Que elas estão chegando, bem novinha, né? Estão chegando agora aos 18 anos. Alguns já estão na universidade. Entendeu? Porque a gente teve uma parceria com a Compassion, entendeu? Com 43 anos eu tenho o projeto, já tem gente que já circulou, já cresceu. E que hoje até estão sendo voluntário lá. Não, aqui eu acabei de encontrar, porque a gente está no centro de recuperação, a gente não pode mostrar as pessoas, mas a gente acabou de falar com um rapaz lá na base, né? Que é filho da casa. Não é isso? Que foi filho daqui e hoje trabalha com vocês. Então, já rodou aqui. Você está vendo gente sendo recuperada e agora podendo servir para quem está na mesma situação. Né? Vocês chegaram aqui agora há pouco. 4 meses. Aldeia, Estamos né? 4 meses aqui. Uma coisa que eu estou pensando aqui é que, por exemplo, eu era metodista na época e eu fazia um trabalho junto à igreja episcopal, ali no Amar, Projeto Amar. Então a gente trazia muita... Manda lá pro pastor Joel.
As pessoas só lembram de vocês quando é para mandar a gente, mas lembra também na hora de investir. Eu não estou fazendo uma crítica a nenhuma. Não, veja só, essa pergunta que é interessante, gente, porque eu sou de fora, então eu consigo falar mais, porque eu sei que eles não vão querer falar sobre isso. Mas quando você tem uma pessoa em recuperação, você pensa no pastor Joel, mas pense na hora que você mandar uma oferta também, porque essa pessoa vem para aqui, ela tem um custo. É isso aí. Né? Você compra comida, você compra lençol, você compra colchão, a gente tá vendo um lugar arrumado, o povo tá tudo trabalhando, eles precisam do recurso também. Você não precisa começar um centro de recuperação. Você pode apoiar o que já tá acontecendo, não é isso? É isso aí, cara. Já está acontecendo. Então fiquem atentos aí, igrejas do Recife, é um projeto com 43 anos. Né, minha idade, está captando recurso e precisa captar recurso porque a droga é uma coisa, é um problema endêmico no Brasil, né? Não para, não para. E todo mundo quer, vamos mandar, mas não é só mandar. Né? Manda pessoa, manda recurso, participa. Você não precisa começar do zero um projeto na sua igreja. Tem projetos como esses, antigos, que já trouxe benefícios para a sua denominação. No mínimo, você pode estar também investindo, né? Assim, Carlinhos, a gente aqui não cobra nada. É totalmente gratuito, o desafio nunca cobrou nada. E no momento a gente tem considerado esse espaço como a terra prometida. Isso. Nós éramos de um espaço bem paulista, bem inferior. É. Então esse local aqui foi realmente presente de Deus. A gente precisa que as igrejas abracem, que as igrejas estejam presentes, que as igrejas estejam conosco, porque muita coisa pode acontecer aqui, vidas podem ser impactadas e transformadas. E a Igreja Batista, que é a denominação de vocês, é uma igreja parceira, mas aqui não tem uma placa da Igreja Batista. Então, é do povo de Deus, é de Deus. A gente está aqui hoje, e eu não estou aqui por acaso, né? Todo mundo sabe que quando eu estou num lugar é porque a gente está fazendo alguma estratégia de captação, está organizando de uma forma. Eles fazem parte da nossa mentoria, Propaga Maxi, e eles assistiram às aulas, né? Eu vi, alunos dedicados, e a gente veio aqui trabalhar uma estratégia de captação. Tá? Para que eles possam alcançar muito mais pessoas e que muito mais pessoas sejam alcançadas, tá? Hoje, qual é assim, a maior necessidade hoje do desafio jovem, dos projetos que você desenvolve? É ela aí que cuida dessa parte, né? Hoje o desafio jovem, nossa meta nesse mês de agosto é a gente honrar a última parcela dessa granja aqui. A gente já pagou, falta bem pouquinho. Isso. Pagamos tudo praticamente, porque 90%, né? vendemos 2 sítios para poder... E viemos assim honrando os compromissos, mas temos essa última parcela para honrar agora em agosto. Eu sei que a gente trabalha em captação, não tem problema de falar de dinheiro. Não. E tem que falar. E é o valor de R$100 mil que a gente precisa para honrar esse compromisso. Essa é a nossa urgência. Olha só, se 20 igrejas, cada uma der R$5 mil, resolve esse problema. Resolve. Eu já faço a campanha, já desenhei a campanha, para mim é rápido. Se 20 igrejas, cada uma mandar R$5 mil, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o contato deles, já entra em contato, faz a tua oferta, R$5 mil, é uma semente que você está plantando na vida das pessoas. E eu tô vendo aqui que aqui tem cadeira, tem púlpito, o evangelho também é pregado, né? É verdade. É Jesus transformando a vida de pessoas, né? Graças a Deus. A esposa do pastor Joel, ela faz a parte de atendimento, de recebimento, né? Vem para aqui de lado que eu vou pegar a carona no teu microfone. Eu só trouxe 2. Me fala um pouco sobre a importância do teu trabalho aqui nesse processo. O dependente químico, ele tem demandas emocionais muito grandes. E a gente tenta ajudá-los a entender que é possível viver sem a droga, porque quando eles estão na dependência, como a dependência é uma doença crônica, eles às vezes acham que não vai ter jeito para eles. E a gente tenta mostrar para eles, né, que aqui eles vivem esse tempo e eles conseguem ficar sem a droga. Então eles têm que ir mudando a forma de pensar para que quando chegar lá fora, eles possam fazer novas escolhas mais corretas para prosseguir na vida deles. Então a gente cuida da saúde física, da saúde emocional e da saúde espiritual. Porque eles chegam aqui com problemas dentários, eles chegam aqui, às vezes descobrem que são soro positivo, não sabiam. Por causa da droga, da né? droga. Eles não fazem exames e para entrar aqui tem que ter um atestado de saúde, então eles fazem uns exames básicos. Entendi. Onde eles descobrem muitas coisas que
Aí cuidar de dente, cuidar da saúde e o espiritual, né? Porque para nós é uma das coisas principais, é eles entenderem que Deus pode transformar a vida deles. A demanda hoje, existe uma demanda reprimida que vocês não conseguem atender? Tem muita gente com esse problema. Por falta de recurso, por falta de espaço, vocês infelizmente têm que dizer, ó, não vai dar. Existe isso hoje? Existe. A gente estava com uma lista de espera, tanto que a nossa triagem, para entrar precisa passar por uma triagem, e a nossa triagem, ela de vez em quando é suspensa, ela estava suspensa, porque a gente quando lota, não adianta ficar esperando. Mas mesmo assim, da última vez eu fiquei com uma lista de espera. Então, à medida que alguém sai porque desiste ou porque conclui o tempo, aí a gente vai chamando quem está na lista. Então, a gente não deixa essa lista crescer, a gente faz uma lista pequena e quando a gente coloca todo mundo aí, abre novamente a triagem. E a dificuldade é porque a gente não tem recurso suficiente para ter educadores suficientes para ter mais gente do que o que a gente tem hoje. Precisa de missionário. Então diz aí. Precisamos de missionários vocacionados. Vocacionados, levantar recurso, professores. que as igrejas enviem e mantenham o missionário aqui. Mantenha esse missionário para não ser mais um peso na sua folha, né? Isso. Missionários, professores, psicólogos, pedreiro. Assistente social, Pedreiro, eu pedia tanto pedreiro no Senegal para construir as coisas. Assistente social. Como eu disse já e repito, não precisa abrir um projeto na sua igreja. Se você não tem nenhuma demanda aí na sua comunidade, apadrinha esse projeto como sendo um projeto da sua igreja, porque a sua igreja é a minha igreja é a igreja de Jesus, e a gente vai estar fazendo a obra. Esse projeto já está muito avançado, já tem mais de 43 anos, então não precisa começar do zero.